pessoal, bem-vindos a mais um estudo bíblico. Vamos continuar o estudo de Êxodo, o segundo livro da Bíblia, que fala sobre a saída do povo hebreu do Egito. No vídeo passado eu falei das tentativas frustradas de Arão e Moisés, em tentar fazer com que o faraó libertasse o povo, mas nada fez com que ele cedesse esse pedido. E aí Deus já deu a letra, falou para Moisés que na última praga ele certamente soltaria os escravos, Diz assim no capítulo 11 de Êxodo, versículo 1. Diz então o Senhor a Moisés: enviarei ainda mais uma praga sobre o faraó e sobre o Egito. Somente depois dessa eles deixará sair daqui até os expulsará totalmente. Aí na sequência, versículo 3, tem uma informação que eu achei bem interessante compartilhar com vocês. Diz assim, o Senhor tornou os egípcios favoráveis ao povo, e o próprio Moisés era tido em alta estima no Egito pelos conselheiros do faraó e pelo povo. Moisés, apesar de tudo, ele era querido pelas pessoas, respeitado pelos a alta escala do faraó. Por quê? Ele tinha algo especial. No livro de Números fala um pouquinho a respeito dele. Diz assim, Números capítulo 12, versículo 3, fala assim: ora, Moisés era um homem muito paciente, mais do que qualquer outro que havia na terra. Ou em outras traduções, Moisés era o homem mais manso da terra. Então olha só que interessante. Apesar de todo esse cenário, de conflito, de falta de acordo, ele era um homem manso, e isso denotava um grande respeito. As pessoas tinham uma grande estima por ele. E vem, de encontro ao que Jesus falou lá no Novo Testamento, no Monte das Bem-aventuranças. Ele fala sobre isso, Bem-aventurados, pacificadores ou os mansos, pois eles serão chamados de filhos de Deus. Então ele, por ter sido manso, era reconhecido como um homem de muita autoridade. Olha só que bacana. Bom, continuando então a ler aqui versículo 4 ao 6, que diz assim: disse, pois, Moisés ao faraó: assim diz o Senhor, por volta da meia-noite passarei por todo o Egito. Todos os primogênitos do Egito morrerão, desde o mais velho do faraó, herdeiro do trono, até o filho mais velho da escrava que trabalha no moinho, e também de todas as primeiras crias do gado. Haverá grande pranto em todo o Egito, como nunca houve antes e jamais haverá. Então já foi dada a sentença para Faraó. E finalizou: todos esses seus conselheiros virão a mim e se ajoelharão diante de mim, suplicando: saiam você e todo o povo que o segue, só então eu sairei. E aí ele saiu da presença de Faraó. Então ele já deixou o recado que, olha, realmente à meia-noite Deus ia ceifar todos os primogênitos, os filhos mais velhos, tanto dos egípcios, como dos da cria, dos gados também seriam afetados. Bom, continuando aqui, já no capítulo 12, Êxodo 12, do 1 ao 3, vamos ler. Eu vou ler muito, gente? Porque esse livro é muito rico, na sua narrativa. O Senhor disse a Moisés a Arão, no Egito: este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Só vai clicar aqui. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia do mês de todo homem deverá separar um cordeiro e um cabrito para sua família, um para cada casa. Ali fala assim: para guardar o cabrito, separe um cabrito, deixa guardado, até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Passe então um pouco de sangue nas laterais, nas vigas superiores das portas e das casas nas quais você comerão o animal. Naquela mesma noite comerão a carne, assará no fogo com ervas amargas e pão sem fermento. Então o que Deus orientou? Cada família vai criar, o seu novilho lá, o seu cabrito, vai assar no mesmo dia, na mesma hora, E aí vai passar o sangue do animal no umbral da porta, nas batentes das portas. E junto com essa refeição, vão comer também as ervas amargas. As ervas amargas apontam para o sofrimento do Egito. Então foi aqui instituída a Páscoa. Então até hoje os judeus comemoram a Páscoa dessa maneira. Eles comem erva amarga para lembrar o tempo de sofrimento quando eram escravos no Egito. E também pão sem fermento, porque como a fuga foi muito rápida, Deus falou em poucos dias para eles saírem, não deu tempo de levedar a massa do pão, de crescer com fermento. Então falou: olha, faça pão sem fermento, para que eles lembrem da fuga que eles tiveram aí muito rápida da parte de Deus. Bom, continuando então no versículo 12, fala assim: naquela mesma noite passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens quanto dos animais, executarei juízo sobre todos os deuses
do Egito. Eu sou o Senhor. Então Deus também tinha algo em relação aos deuses, né? Os deuses, porque os egípcios, eles eram politeístas, adoravam todo tipo de deuses. O próprio faraó se intitulava um deus naquela época. E aí Deus instituiu o seu juízo porque ele é o Deus soberano. A palavra diz, ele diz na sua palavra que ele não divide a glória dele com ninguém. Então ele tinha realmente de deixar um recado aí para os falsos deuses dos egípcios. Continuando então no versículo, eu já tô no capítulo, vamos lá, gente. Ok, então Deus pede, né, para que eles celebrem essa Páscoa, essa cerimônia todos os anos, né, como um memorial para a família. Inclusive Deus fala aqui no versículo 26 e 27, para que quando as crianças perguntarem o que significa essa comemoração, vocês falem para ele o que foi, né, o meu livramento das mãos do faraó, tá? Então Deus faz questão que as gerações saibam da grandeza dele, do livramento dele, da identidade dele, né? Aqui vocês podem ler depois essa referência, tá? Então Deus, ele faz questão de envolver as crianças nessas cerimônias, né? Para que elas saibam sobre quem ele é. Inclusive, por falta de comunicação, muitas gerações vão se perder lá na frente, elas vão ser enganadas, a gente vai ver isso ao longo da trajetória do povo hebreu. Bom, continuando aqui, sim, olha só que interessante, né? Aqui fala que o faraó, né? Então vamos lá, eu vou ler primeiro o versículo 30. O versículo 30 diz o seguinte: no meio da noite, o faraó e todos os seus conselheiros e todos os egípcios se levantaram, e houve grande pranto no Egito, pois não havia casa que não tivesse um morto. Inclusive, o faraó chorou. E aí, gente, o que é interessante é que a própria história, lembra que eu falei que tinha uma lacuna de 200 anos, que ou o êxodo aconteceu em 1400 ou 1200, e por conta disso tem alguns faraós, né, possíveis que pertenceram, né? Então esse novo faraó, que não foi o mesmo que na época que o Moisés nasceu, porque ele morreu, né? Esse faraó do êxodo, ele pode possivelmente ser dois, tá? Ou o Amenhotep II, que é do ano de 1400, ou o Merneptah, que é do ano de 1200. Dá uma olhadinha na foto deles na mesma sequência, Amenhotep e Merneptah. Por que tem essa defesa em prol dos dois? Porque os dois não tiveram herdeiro natural. Possivelmente morreram, né? O filho deles, né, natural, morreu ou não tiveram, o que é pouco provável. Por quê? Porque eles tinham a opção das mulheres e das concubinas. Então, possivelmente foi um desses dois, o faraó, dessa história que eu tô narrando para vocês. Bom, continuando aqui, então, o versículo 31, depois que o filho dele morreu, ele disse assim: naquela mesma noite o faraó mandou chamar Moisés e Arão e lhes disse: saiam imediatamente do meio do meu povo, vocês israelitas, vão depressa, vão prestar culto ao Senhor como vocês pediram, leve seus rebanhos como tinham dito e abençoe a mim também. Então, ele já liberou, né, deu aval para que o povo saísse. Inclusive aqui também fala que os hebreus, né, eles pediram para os vizinhos ouro e prata, né, como para que eles pudessem sustentar, né? E Deus já tinha orientado isso para Moisés lá atrás. Fala depois, quando eu tirar vocês do Egito, para que vocês peçam para os vizinhos esses utensílios. Eles pediram e o povo dava colar, o que eles tinham, né, de prata e ouro para poder entregar para os hebreus. Primeiro por temor ao Deus dele, querendo que ele se livrar logo, né, desse povo esquisito. E segundo por também, aqui diz também no hebraico, no original, eles presentearam. Eles também tinham essa estima pelo povo também. Eles viram também que eles ralaram muito para construir coisas para eles, né? Querendo ou não, toda a estrutura, tudo que eles colhiam, né? Tudo que os egípcios usufruíram custou o suor e sangue dos hebreus. Então Deus foi generoso de dar despojos para eles, além de tudo. Bom, continuando aqui a leitura, olha só que interessante quando fala aqui no versículo 38 o seguinte, ó: grande multidão de estrangeiros de todo tipo seguiu com eles, além dos grandes rebanhos, tanto de bois como de ovelhas e de cabras. Gente, uma galera lá que não era do povo hebreu, que talvez nem acreditava em Deus, aproveitou para dar essa saidinha, para dar uma fuga. Então, a galera aproveitou, até eu, né, que sou mais boba, faria isso também. Vai ficar lá fazendo o quê? Vão aproveitar aí essa muvuca para ser no meio do povo e fugir. Bom, continuando aqui,
Êxodo agora capítulo 13, tá? Vamos ler do 17 ao 22, que diz o seguinte, a partida dos israelitas. Então, quando o faraó deixou sair o povo, Deus não o guiou pela rota da terra dos filisteus, embora esse fosse o caminho mais curto, pois disse, se eles defrontarem com a guerra, talvez se arrependam e volte ao Egito. Assim Deus fez o povo dar a volta pelo deserto, seguindo o caminho que o leva ao Mar Vermelho. Então o que tá falando aqui? Que eles tinham a opção de um caminho mais curto? Tinha, mas Deus não fez eles irem por lá, porque certamente eles iriam encontrar com soldados também egípcios nesse caminho, né? Porque era uma rota que eles guardavam, então eles iam ter que enfrentar, lutar e voltar. Deus falou, não, vai pro caminho mais longo. Isso serve pra gente poder também, às vezes, refletir, porque será que algumas coisas demoram pra acontecer na nossa vida? E pode ser realmente um livramento da parte de Deus, né? Porque ele enxerga coisas que a gente não enxerga. Continuando, 19. Moisés levou os ossos de José, porque José havia feito os filhos de Israel prestarem um juramento quando disse, Deus certamente virá em auxílio de vocês. Levem então os meus ossos. Lá em Gênesis capítulo 50, o José, né, que foi o governador do Egito, que eu já falei para vocês, ele tinha um desejo, né, que os ossos dele saíssem com o povo hebreu para a terra de Canaã, e eles fizeram assim. Aí, versículo 20, os israelitas partiram, né, de Sucote, acamparam em Etã, junto ao deserto. Durante o dia, o Senhor ia diante dele uma nuvem, né, que fala, então, como o sol era escaldante no deserto, ele ia em forma de nuvem. E à noite, como o frio também era bem forte, né, era bem castigava, Deus ia acompanhando eles numa coluna de fogo, para que eles não morressem, né, nesse ambiente tão extremo, né, deserto. Que lindo, então um tipo de teofania também, Deus ia manifestando a presença dele, só que em forma de coluna de fogo e nuvem, olha só que lindo. Bom, vamos lá, aí no Êxodo, vamos lá, 14, 5 ao 7, olha só, cai a ficha do faraó. Diz assim, contaram ao rei do Egito que o povo havia fugido. Então o faraó e seus conselheiros mudaram de ideia e disseram, o que foi que fizemos? Deixamos os israelitas sair e perdemos os nossos escravos? Então o faraó mandou aprontar a sua carruagem e levou consigo o seu exército, levou todos os carros de guerra do Egito, inclusive 600 dos melhores desses carros, cada um com um oficial no comando. Gente, vou mostrar de novo qual que era o tipo de carro do faraó, tá? Para que vocês possam depois ver o que eu vou mostrar no final. Dá uma olhadinha no carro que foi atrás aí dos hebreus. Viram só? Vamos lá. Aí diz assim, ó, no versículo 10. Ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marcharam em direção deles e aterrorizados clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés, foi por falta de túmulo no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco tirando-nos de lá? Já tínhamos dito a você no Egito, deixe-nos em paz, seremos escravos dos egípcios, antes de ser escravos dos egípcios do que morrer no deserto. Então, gente, essa foi a primeira murmuração do povo em cima de Moisés. Vamos ver muitas outras, né? A ponto de, nossa, vocês vão ver o que vai acontecer, não vou dar spoiler não. Mas assim, o povo falou, bom, entre ser escravo e morrer, eu prefiro voltar, né, pro Egito e ser escravo, pelo menos voltar vivo. E aí, olha a resposta do homem mais manso da terra. Moisés respondeu ao povo, não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. O Senhor lutará por vocês, então somente acalme-se. Então o homem que tinha toda a autoridade para falar de calma, falou dessa maneira, né, com o povo. Bom, vamos lá, continuando aqui. Versículo 16 diz assim, ó, erga sua vara, então Deus falou para Moisés, tá? Erga sua vara e estenda a mão sobre o mar e as águas se dividirão para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. Aí, olha só, né? Então, imagina só, gente, Deus fez com que ele apontasse, né, o cajado, e quando ele apontou, o mar se abriu. Olha isso, gente, que tremendo. Imagina só, hein? E aí... Aí diz o 21, então Moisés, né, se estendeu, a mão sobre o mar, e o Senhor afastou e tornou em terra seca com forte vento oriental que soprou toda aquela noite. Era de noite, imagina a noite andando assim no meio do mar, gente. As águas se dividiram, os israelitas atravessaram pelo meio do mar em terra seca, tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda. Consegue imaginar a travessia do povo no escuro? Pensa, gente, comigo, vamos voltar aí, ó.
Vamos pensar. E aqui diz que Deus colocou um anjo, né, atrás, né, do povo hebreu para dificultar que os egípcios vissem, né, o caminho deles. Então eles ficaram um pouco confusos, ficaram lá no escuro, a Bíblia diz, né? Então ia um anjo na frente iluminando o caminho, mas tinha um atrás deles para poder tentar cegar o inimigo, né, do faraó lá, os egípcios. Bom, e aí, no versículo 21 a 28, diz o seguinte, vamos lá, leitura dinâmica, hein? E aí, gente, o povo passou em terra seca, e aí teve uma hora que o Senhor diz assim, ó, mas o Senhor disse a Moisés, estenda a mão sobre o mar para que as águas voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros de guerra e sobre os seus cavalos. Moisés estendeu a mão sobre o mar e ao raiar do dia o mar voltou ao seu lugar. Então eles ficaram a madrugada inteira andando, eram milhares de pessoas. Aí ao amanhecer, o povo já entrando, né, os egípcios, soldados correndo atrás, para perseguir, óbvio, queriam pegá-los de volta. Ele estendeu e o mar voltou ao lugar, gente. Imagina só o barulho das ondas voltando com tudo. Quando os egípcios estavam fugindo, foram de encontro às águas e o Senhor os lançou ao mar. As águas voltaram e encobriram seus carros de guerra e os seus cavalos de todo o exército do faraó que havia perseguido os israelitas a mar adentro. Ninguém sobreviveu, né, dos soldados que foram atrás deles. E aí, gente, olha só que coisa, né? Que aqui fala também no 30, naquele dia o Senhor salvou Israel das mãos dos egípcios, os israelitas viram os egípcios mortos na praia. Então, gente, dão uma olhada no link que eu vou mostrar para vocês. É um link de 2 minutos do YouTube que mostra, né, a imagem de possíveis rodas desse carro que eu mostrei a foto, né, lá no Mar Vermelho, no meio da rota do Mar Vermelho, tudo incrustado com corais. E também uma outra pesquisa também que fala sobre achado de costelas humanas, de osso, de fêmur, né, dos possíveis soldados egípcios, uma pesquisa feita lá atrás, há muitos anos atrás. Então, assim, é linda, maravilhosa descoberta da ciência comprovando essa maravilha, não é uma história que você fala, nossa, tão impossível de acontecer, mas a ciência comprovou que de fato aconteceu. Então, degustem, né, aproveitem. É uma história que realmente, particularmente, eu gosto muito, me emocionei quando eu li essa reportagem há 15 anos atrás e tá válida até hoje. Então, se inscreva no canal, indique mais alguém e obrigada por estar do outro lado prestigiando. Fica com Deus, até o próximo vídeo.